Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Pamela, professora do terceiro ano lá da manhã. Estou aqui para ajudá-los com as atividades de geografia dessa semana. Vamos lá? Então, vocês já fizeram a 1, a 2, agora nós vamos para a atividade de número 3. Coloquem o dia e o mês que vocês estão realizando. Vamos lá para a atividade 3, ó. No desenho da paisagem que você observou da sua janela, então você vai olhar pela janela, vai observar bem a paisagem, vocês já sabem o que é paisagem, né? Tudo aquilo que nós conseguimos observar. Você desenhou algum elemento que foi criado pela natureza? Então você vai olhar o seu desenho, aquele desenho que você fez olhando pela janela, e vai me dizer se tem algum elemento que foi criado pela natureza. Sim ou não? E quais são eles? Então aqui, ó, elementos criados pela natureza. Você vai escrever tudo o que você desenhou aí que são elementos criados pela natureza, sem interferência humana. Por exemplo, árvores, o sol, o céu, nuvens, a grama, tudo isso são elementos da natureza. Escreva aqui se tem algum elemento que você observou desenhando essa paisagem que foi olhada pela janela. Feito isso, ai, prof, eu não sei escrever direito, não tem problema. Escreva aqui do jeito que você conseguir, aí deixa um risquinho, um espacinho e pede para alguém da sua casa escrever certo do lado. Eu quero que apareça a sua tentativa de escrita, eu quero que vocês tentem escrever sozinho primeiro e só depois alguém da sua casa aí vai escrever certo do lado. Vamos pro próximo aqui então, gente, ó. No seu desenho aparecem elementos que foram criados pelo ser humano? Quando você olhou pela janela, apareceram elementos na paisagem que foram criados pelos seres humanos, que foram feitos por eles, tipo casa, asfalto, carro, alguma coisa assim? Sim ou não? Quais são eles? Ó, elementos criados pelo ser humano. Então você vai escrever aqui. Mesma coisa, eu quero que vocês tentem escrever. Observaram uma casa? Tente escrever aqui, casa, aí passa um tracinho e peça para alguém da sua casa corrigir do lado. Só que não apague o que você escreveu. Quando eu for corrigir os cadernos, eu quero a tentativa de escrita de vocês aqui, tá bom? Olha só, tem uma explicaçãozinha. O menininho tá falando. Os elementos que foram criados pela natureza, como o ar, a água, o solo, as plantas e os animais, são chamados de elementos naturais. Então, elementos naturais, tudo aquilo que foi criado pela natureza sem a necessidade de intervenção humana, sem a necessidade do ser humano ir lá e fazer. Então, olha só. Os elementos que foram criados pelo ser humano a partir das suas necessidades, como as construções, as ruas e avenidas de uma cidade, as lavouras, as indústrias, as estradas, etc., são chamados de elementos culturais. Então, olha só, os elementos culturais são todos aqueles criados a partir da necessidade dos homens e das mulheres, né? Por exemplo, as casas, os prédios, tudo isso não nasce da terra. O ser humano precisou construir porque ele precisou de uma moradia, precisou morar em algum lugar. As ruas, para a gente se locomover, nós precisamos das ruas, então foi uma necessidade do ser humano. É ele que abre as ruas. Ele que faz, que coloca asfalto e tudo mais. Então, são chamados de elementos culturais, gente. As lavouras, as plantações. Por mais que tenham plantas lá, mas o ato de fazer a lavoura em si foi uma necessidade do ser humano, de plantar só aquele tipo de alimento num determinado espaço. Então, são chamados de elementos culturais. Os elementos culturais também podem ser chamados de humanizados. Então, a gente chama ou de elementos culturais ou de elementos humanizados, porque foram criados pelo homem a partir de alguma necessidade. Certo? Entendido isso? Vamos para a letra A. Agora, volte na atividade 1 e circule a foto onde aparece somente uma paisagem com elementos naturais. Então, olha só, elementos naturais, tudo aquilo criado pela natureza. Vamos voltar lá na atividade 1. Essa aqui, ó, a atividade das fotos, certo? Observem aí qual foto que vocês colaram, qual imagem vocês colaram que só tem elementos naturais. Elementos feitos pela natureza sem a intervenção humana.
olhem, observem e circulem a foto que só tem elementos naturais. Certo, gente? Muito bom, né? Essa foi a atividade de hoje, bem tranquila, bem facinha. Aprendemos o que são elementos naturais e o que são elementos culturais. Um beijo e até a próxima!